Ah, mas aí eu esqueci. Pô, conta comigo. O ERG, simulado 2018, questão 36. Uma questão de radioatividade, como eu te falei, mas que usa pouco do conhecimento e vai buscar a ideia da questão, o comando, lá no primeiro ano. Gente, o ERG, simulado 2018, questão 36. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar a níveis seguros. Isso aqui, gente, foi adaptado da revista Super Interessante, de 2016. Aí fica a dica, né? É muito legal você dar uma olhada nessas revistas de atualidades, sabe? Por exemplo, a NASA, essa semana, lançou um robozinho, semana retrasada, né? Chegou um robozinho da NASA em Marte e está emitindo fotos de Marte. E, cara, esse robozinho leva com ele uma máquina que transforma CO2 em gás oxigênio. Isso seria uma solução maravilhosa aqui para o mundo, né, para o universo aqui terrestre, para converter o gás gerador de efeito estufa em gás de respiração. Esse tipo de conteúdo é interessante você ler, sabe, gente? Esse tipo de notícia. Após 30 anos do acidente em Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o césio-137, que se decompõe formando o bário 137. Gente, ele está te falando de uma reação. Ele fala que o meu amigo Césio 137 se decompõe, gente, lembra? Isso vale para primeiro ano, desculpa, isso vale para terceiro ano 2021, 2020, para segundo ano. Reagente, pessoal, é aquele cara que é consumido, se decompõe ao longo do processo e o produto é formado. Então, quando ele fala que o césio se decompõe, olha aqui, pessoal, o césio se decompõe, conclusão, o césio é reagente, porque reagente decompõe-se, consome-se. E produto, gente, é formado. Forma-se. Tranquilo? Então, quando ele fala que o césio, olha só, que se decompõe formando o bário 137, ele no fundo está te dizendo uma reação química. Mas uma dica que serve para todo mundo. Sempre que eu falar assim, gente, o acidente com o césio 137 em Goiânia, que aliás é o mesmo césio, né, que atingiu Chernobyl, gente, deixou um monte de pessoas com sequelas, além de ter matado, infelizmente, um monte de pessoas. Césio 187, bário 187. Afinal, Mazei, o que é o 137? Isso que ele dá aqui, gente, é a massa, tá ligado? Sempre que o cara fala assim, quer ver? O urânio 235 é físsil, 235 é a massa. Sabe por quê, gente? O número atômico você colhe na tabela periódica. Então, só para lembrar, um elemento químico, gente, ele é representado assim, ó. Aqui está o elemento químico, que eu vou chamar de E. Em cima você bota a massa e embaixo o número de prótons ou o número atômico. Você fala as. A gente viu isso no primeiro ano. Então, gente, a massa do césio é 137. Deixa eu botar de outra cor para ficar didático. A massa do césio é 137 e este césio transforma-se, ele forma, produto que é formado, o bário 137. Cara, bastava isso para você matar a questão e dizer que eles são isóbaros. Tá bem? Só que você tá na aula do Mazei e Mazei vai querer dar uma revisada geral disso aqui para ti. Primeira coisa, gente, sempre que ele fala, então, urânio 235 é a massa. O césio 137 é a massa. E o número atômico você colhe na tabela periódica que aqui está. Olha bem, senhores. Césio, grupo 1A. Agora, olha que coisa interessante, gente. Quando você olha aqui, repara que a massa atômica, lembrando, senhores, daquele macete, que a massa é o maior. Lembra disso, do Mazeizinho? Ó, a massa, gente, é o maior. Então, olha só, a massa do césio aqui é 133. Aí você fala assim, ué, Mazei, como dizia Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem. O cara fala no césio 137, aqui nem tem 137. Porque, gente, aquele césio 137 é instável. Ele se decompõe. O que está na tabela aqui é o que existe com maior abundância. O césio 137 não é muito abundante. O abundante é o 133. Mas o número atômico é constante, gente. E o número atômico do césio é 55. Só um minuto, por favor. 55.
Masey, e o número atômico do bário, Masey? Você vai lá ver o bário, gente, e aí você vai ver uma coisa interessante e surpreendente, que o bário, que está aqui no grupo 2A, do lado dele, gente, ó, a massa atômica dele é realmente 137 e o número atômico 56, sacou? Sabe o que quer dizer isso, gente? Que o césio se transforma no bário com o número 56, justamente porque o bário 137 é o estável, é aquele que está na tabela periódica. E o césio 137 é o instável. Tá bom? Aqui ainda, gente, você pode descobrir uma coisa interessante. Que, pô, isso aqui tem que ser balanceado, repara. Você tem 55 aqui no número atômico e aqui 56. Aqui você tem 137 e aqui 137. Deve ter formado alguma partícula, que eu queria lembrar para vocês qual é essa partícula, gente. Uma partícula X, e ela vale quanto, gente? Repara bem, se aqui é 137 e aqui é 137, pela lei de Soddy e Fajans, não se preocupa com esse nome, a soma das massas das espécies reagentes que Masey circunda aqui tem que ser igual à soma das massas das espécies produto. Se aqui você tem 137 e aqui tem 137, aqui só tem vaga para um valor, nulo, zero. Repara, a soma dos produtos dá 137 e a dos reagentes também. Entretanto, quando você vai ver nos números atômicos, gente, aqui é 55 e aqui é 56. Foi? Então essa soma tem que dar quanto, Masey? Poxa, aqui então tem que ser menos 1, Masey. Exatamente, gente. Porque, ó, 56 menos 1 dá 55. Sacou? Conclusão da história. Isso aqui, gente, se refere a uma partícula radioativa que a UERJ não perguntou, mas poderia perguntar. E aí tem aquele macete muito importante das partículas radioativas. Lembra? Para você não esquecer, estou falando isso, gente, que eu podia aparecer de novo. O macete é o seguinte, lembra? Ó, Alice, de 42 anos, para quem não se lembra, falo da minha irmã, né? Da Alicinha. E ela ama a pizza que eu faço para ela. Eu faço aquelas pizzas que eu rodo a massa, tá ligado? Tipo Masey Pizzaiolo, sacou? A Alicinha de 42 gamou bem na pizza do Masey. Aqui você faz aquela sequência, lembra, gente? Olha, para quem não lembra isso, ó, 0, 0. Aí você vai crescendo. Na verdade, você vai fazer, olha que barato, você vai fazer pares cartesianos, gente. Assim, ó, você vai fazer de 0, 0, só vai usar o número 1 e o número 0, tá ligado? 1 e 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. E você vai em ordem crescente, ó, 0, 0, esse é um par. O outro par, 0, 1, vamos crescendo, gente. Qual é o outro par? 1, 0, que nem o binário do computador. E falta que para agora, Masey, 1, 1. Masey, não entendi. Você vai lançar isso aqui, gente, ó. Alice, de 42 anos, minha irmã, gamou bem na gama, beta, na pizza do Masey. Ó, 0, 0, wait me. Pra lembrar, né, gente, ó. 0 e 1, estamos crescendo. 0, 0, 0, 1 aqui, gente, ó. 0, 0, 0, 1. Qual o próximo? 1, 0. E o próximo? 1, 1. Só teve alguém que não gamou nessa pizza, já te contei essa história, isso é verdade, que foi a minha segunda namorada chamada Roberta, cujo apelido era Beta. Olha, então a frase fica assim, não sei se você lembra disso, né? Alice, de 42, gamou bem na pizza do Masey, menos beta. E menos 1, gente, é a partícula beta, que é um elétron nuclear. Conclusão, gente, quem é a partícula que tem 0 e menos 1? Partícula beta. Pode botar o número na esquerda ou na direita, se você quiser. Mas não era isso, Masey, que a questão queria. A questão queria só que você dissesse o seguinte, gente. Esses átomos têm o que em comum? Césio 137 e bário 137. A questão já tinha dito, era a resposta direta. Eu não precisava perder 10 segundos com isso para dizer que esses caras que têm o mesmo, lembra? Como é que é o macete? Você fala as, não é assim, ó? Onde A é o número de massa e Z é o número atômico. Foi ou não, gente? De novo, você fala as. Então, gente, A é o número de massa A. Átomos que apresentam em comum, gente,
o mesmo número de massa A são chamados, lembra de quê? São chamados de pegando um A da mesma cor azulzinho, isobaros. Quando tem o mesmo número de prótons, isótopos. Quando tem o mesmo número de nêutrons, isótonos. Uma questão tranquila, uma questão que o próprio enunciado, você não pode esquecer disso. Se eu falar assim, vou pegar um exemplo qualquer, tá? Gente, o estrôncio 90 é radioativo, porque ele se acumula nos... É verdade isso que eu vou te contar, tá? Ele se acumula nos ossos das pessoas em substituição ao cálcio, gerando osteoporose. That's true. Estrôncio 90. 90 é o que, Mazei? A massa do estrôncio. E a massa é o maior. E detalhe que se você olhar na tabela, não deve ter estrôncio 90, porque ele é instável. Aquele cara que é radioativo, aquele cara que tem instabilidade nuclear e, portanto, ele se decompõe. Fui rápido, gente. Tá tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Let me see the chat now. Tava com maior saudade da aula, brother. De assim, nesse porzinho do sol, assim, que o climinha fica maneiro aqui, sabe? Lindão, dúvida? Tudo bem? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Nada impede de você nessa aula falar assim, mas hein, cara, dá uma lembrada naquele assunto X que eu tenho inseguranças. A ideia desse projeto, gente, e olha, convida a galera, porque assim, vocês estão aqui, eu estou muito lisonjeado com isso, mas isso é para ajudar todo mundo, tá ligado? Por exemplo, amanhã eu dou aula o dia inteiro, eu tenho trocentas aulas, mas pô, a gente vem aqui com o maior gás, sabe, todo mundo, e eu queria ver mais vocês aqui, né? Vamos inflamar isso aí, falar pra galera, gente, para vocês gabaritarem essa UERJ aí. Vamos seguir.